Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso papo vai ser Amor Eros. Vamos entender, tivemos uma semana com vários papos sobre o Dia dos Namorados, que é amanhã, e por que comemorar, e também hoje a gente vai entender como é o amor na nossa vida, como ele se manifesta. Então estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital e que estarão falando um pouquinho sobre esse amor, a gente poder entender essa relação entre os casais. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar esta manhã, a princípio eu tenho um recado super especial da loja Beneduzzi para você. Você entra no Instagram da loja Beneduzzi e tem um sorteio rolando. Pessoal, namorados, quem quiser participar, entra nesse sorteio, faz todas as marca pessoas, curte, enfim, compartilha tudo que está lá no card e concorra, aproveite esse sorteio que está para lá de especial da Lojas Beneduzzi. E agora, meu bom dia, as meninas do Pranas Pranet, sejam muito bem-vindas, meninas, Bruna, Fer, prazer tê-las aqui novamente. Bom dia, o prazer é sempre nosso de poder trazer um pouquinho daquilo que é a nossa paixão, né? Daquilo que a gente estuda, que a gente trabalha. Eu penso que é a nossa filosofia de vida. Então, poder compartilhar um pouquinho contigo, Laura, com o pessoal que nos acompanha através da TV, a gente fica muito feliz, muito grata por sempre poder estar aqui fazendo esse movimento lindo. É isso aí, muito obrigada, Fer e Bruna, mais uma manhã aqui, é um prazer tê-las e para falar sobre amor, sempre é muito bom quando dá para falar sobre amor, né? Exato, gratidão, Laura. Bom dia ao pessoal que está em casa. E sim, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o amor, já que a gente está nessa semana tão especial, né? Semana de Dia dos Namorados. Então vamos adentrar aí no amor. Com certeza. E meninas, falando sobre amor eros, pois é uma denominação que é interessante a gente estar entendendo, porque no nosso card saiu lá amor eros. Fer, o que significa, como a gente pode entender? Então vamos lá. Como vocês sabem, né, já nos acompanham, e quem está hoje talvez assistindo pela primeira vez, a base do meu trabalho é o pensamento sistêmico. Então, dentro do pensamento sistêmico existe a lei da hierarquia. Então vamos lá. Para a gente falar do pensamento do amor no pensamento sistêmico, vamos antes entender o que veio antes, né? Então, na história da humanidade, nós temos um cara que é o pai da filosofia, o pai do pensamento, que é Platão, né? Então, Platão, lá na Grécia, então quem já sabe, Eros, né? É como é escrito amor em grego, como é conhecido o Cupido grego da mitologia, né? Que acerta e faz com que os casais se apaixonem, que os casais se desejem, né? Então, no pensamento de Platão, e quem está em casa já deve ter ouvido falar em amor platônico, né? Então, Platão, no seu pensamento lá, antes de Cristo, ele disse que o amor é tudo aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que eu desejo, eu amo. Então, no pensamento de Platão, até tem um livro que é o Banquete de Platão, que é um livro que eu já comecei a ler e já reli, que é pra gente pensar mesmo, né, Laura? Quem quiser se desafiar, tenta ler um parágrafo do Banquete de Platão, que vai ter um desafio aí pra vida toda, para pensar a vida toda. E aí, ali num dos textos, né, quando ele fala sobre esse Sócrates, em das suas falas, ele diz que o amor é o que o ser humano deseja. Então, ele não fala amor, porque o amor é da língua portuguesa, então ele fala eros, né? Esse eros é o desejo, e que nós, seres humanos, desejamos aquilo que não temos. Depois que a gente tem, a gente passa a não desejar mais, né? Então, enquanto a gente continuar desejando, a gente continua amando. Quando a gente para de desejar, é como se esse amor eros terminasse. Aí depois foi passando por Aristóteles, né, que foi trazendo a ciência, e aí chegou também em Jesus Cristo,
que vamos ter lá na Bíblia, o amor eros, que é a inicial da palavra erótico, erotismo, que hoje nós entendemos como o amor de casal, né? O amor que faz com que a gente gere uma família. É o amor eros, o amor erótico, né? Aí lá a gente vai ter os outros amores, o amor ágape, o amor filha, né? O amor fraternal, o amor que gera tudo isso. Mas o amor eros é o que faz a gente formar um casal, que é o formador de uma família, né? Porque toda família ela começa com um casal, com a união de um casal. Com certeza. Então, Fer, para que a gente possa compreender, a gente está falando hoje sobre amor, então, erótico. É Isso. algo que é aquele que busca unir as pessoas para que E tenha... sabe essa falta de palavra que dá, aquele que? Porque a energia mais forte, regida, que rege a nossa espécie na Terra, é a energia afetivo-sexual. Não tem na Terra uma energia mais forte que essa. Por quê? Porque enquanto essa energia existir, enquanto nós, seres humanos, tivermos a energia afetivo-sexual, a nossa espécie continua na Terra. Casais se encontram e dão a vida a outros seres humanos. Né? Então, continuaremos desembarcando humanos na Terra enquanto a energia afetivo-sexual estiver aqui. No momento em que nós não tivermos mais a energia afetivo-sexual, acaba a nossa espécie. Certo. E meninas, me expliquem, existe a possibilidade de alguém ter a falta desse amor eros, por exemplo, não se sentir chamado a ter uma outra pessoa junto? Existe essa possibilidade? Porque se a gente pensar que tudo depende do amor inicial para que a gente possa continuar a vida, para que a gente possa continuar uma família, continuar a vida na Terra, quando pensamos nisso, existe a possibilidade, existem pessoas que talvez não conseguem chegar a ter esse amor, talvez não por desejo, mas eu digo conseguir estar com alguém. Então, imagina o seguinte, Laura, aí a gente chega em Bert Hellinger, tá? Quando a gente começa a olhar para a história, e qualquer história, né? Hoje a gente está trazendo esse sentimento, né? Essa emoção. Mas, se tu pensar na história do carro, de uma máquina, né? Tudo foi acontecendo e criando graus diferentes, né? Então, hoje, no entendimento de Bert Hellinger, essa tua pergunta, ela é perfeita. Por quê? Porque Bert Hellinger disse que o amor é como se fossem dois. O amor que adoece e o amor que cura. Um amor que está saudável e um amor que está doente, né? No pensamento sistêmico, tudo que acontece na Terra é amor. Tudo que acontece aqui. Então, por mais que a gente olhe para algo e diga, nossa, que foi isso, né? Um assassinato, uma violência, algo assim. No pensamento sistêmico, isso é amor. Aquela pessoa está amando como ela entendeu o amor. Nós, seres humanos, estamos dando aos outros aquilo que temos no nosso coração. Então, se a pessoa ela está assaltando, ela está sendo agressiva, ela está respondendo cruzado, o que for, a forma aquilo que a pessoa esteja fazendo, aquilo é amor. Entretanto, Bert, então, olha para todas essa história do amor, né? Desde a época de Platão e com a vinda de Jesus Cristo, e começa a perceber que sim, esse amor incondicional, né? O amor que não coloca condições para existir, ele acontece. Só que ele adoece também. Então, se eu sigo num padrão, né, num padrão de comportamento, poxa, lá no meu sistema familiar sempre foi assim. E aí tu disse assim, Fer, e quem não acessa, né? Quem está sozinho. Esse é o amor eros que a pessoa entendeu. Com a exclusão do feminino ou a exclusão do masculino. Ou eu não quero ter um casamento porque minha mamãe passou por isso, minha vovó passava por isso e eu não vou querer ter alguém. Então, quando a gente começa a entender e chegar no pensamento sistêmico, que só pode acontecer, esse pensamento que a gente traz hoje como sistêmico, ele só pode acontecer devido a todos que pensaram antes sobre isso. Então, a gente passa a olhar
poxa, eu estou sozinha, eu não acesso esse amor eros, eu não sinto desejo sexual, ou eu não quero ter alguém. Mas lá no mais profundo, que aí vai ser a parte da Bru, que vai falar sobre os pactos, sobre os sofrimentos que estão tentando carregar que não são nossos. Então a gente olha para o nosso sistema e diz assim, poxa, há quanto tempo no meu sistema as mulheres são agredidas? Ou os maridos têm triângulos amorosos, ou as mulheres não querem fazer amor com os maridos, elas não estão disponíveis sexualmente. E aí acaba não querendo viver essa experiência. É como se eu dissesse, olha, se é para ser assim, então eu prefiro não ter. Porque lá no mais profundo do inconsciente, eu já entendi que isso é amor. Que não vai ter outra possibilidade para mim que não seja aquela. Tá certo. Então, tendo essa compreensão, Bruna, quando a Fer fala sobre pactos, sobre esses vínculos que a gente tem, por vezes, no inconsciente, então, como a gente pode, talvez, estar trabalhando para quem realmente e entender isso? Então, Laura, o que acontece? A maneira como nós entendemos, como nós vivenciamos o relacionamento dos pais, é a maneira como a gente vai hoje vivenciar o nosso relacionamento. Então, se eu entendi que amor é agressão, consequentemente eu vou atrair um amor dessa mesma forma, né? Então, se eu entendi que amor é estar a três, por exemplo, são os triângulos amorosos, consequentemente, eu vou atrair um companheiro que também talvez tenha uma outra companheira e eu entre nesse triângulo amoroso, né? Porque é a maneira como a gente entende o amor. Então, dentro disso, sim, por vezes nós temos pactos com os nossos pais, né? Por exemplo, alguém que viu a mãe sofrer. Durante toda a vida viu a mãe sofrer com relação ao masculino. O que vai acontecer? Por amor, a mãe decide não ter relacionamentos, né? Decide não se entregar ao amor, porque entendeu que o amor é sofrimento. E aí a gente entra nas crenças limitantes, né? Que é aquilo que a gente acredita, que é aquela lente que a gente coloca para observar o mundo. E eu posso entender o amor como sofrimento, eu posso entender o amor como falta, né? Posso entender o amor como abandono. Então, quem está em casa pode tentar buscar, né, no seu inconsciente de que maneira observava o relacionamento dos pais na infância, né? Quando eu era criança, de que maneira eu via os meus pais se relacionando. E aí pode observar que possivelmente a maneira como percebia o relacionamento dos pais é a maneira como está tendo um relacionamento hoje em dia. Olha aí, que curioso. Realmente, em vários programas a gente comenta que sim, toda a nossa vida ela é reflexo, Fer, isso é contigo, né? É reflexo de toda de todo uma um linhagem. Sistema. Isso aí, porque a gente viu o avô, a gente viu a avó. Então, e no nosso inconsciente carrega todas as informações também dos nossos ancestrais. E compreender que o amor ele pode ser afetado justamente por causa da nossa de vivências que antes foram tidas pelos nossos ancestrais, isso sim acaba nos dando, e como tu sempre fala, quando tu compreende isso e tu consegue curar, fica tudo mais leve. Fica mais leve, porque quando a gente entende a experiência assim, independente da crença que a gente tenha, religião, enfim. Por que a nossa alma, por que essa energia está dentro deste corpo? Por que esta energia veio viver este personagem? Por que eu nasci desses pais? E enquanto a gente segue, porque a minha mamãe fez isso, porque meu papai fez aquilo. Eu gosto de usar um termo assim, justificar o nosso fracasso mediante a história dos nossos pais. Entende? Que lá em casa foi assim, lá em casa sempre foi assim. E a gente segue justificando e dizendo, o meu fracasso é porque a história foi assim. A gente não acessa o bom da história, porque por que essa força criadora, essa energia que dá vida na Terra, coloca a gente dentro dessa experiência? Né? Então, quando a gente fala sobre estar repetindo padrões, e é bem interessante o pessoal tocar isso no coração. Quanto mais eu tento me afastar, quanto mais eu rejeito a forma com que os meus pais viveram, mais parecido com eles eu fico.
Isso é uma fidelidade invisível, tá bem? Quanto mais eu rejeito a mulher que a minha mamãe foi pro meu pai, quanto mais eu rejeito o meu pai como marido da minha mãe, mais companheiros semelhantes eu atraio e mais eu me comporto igual. Porque aí fere a primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? Tudo e todos têm o direito de pertencer, né? Essa é a primeira ordem do amor de Bert Hellinger. Então, quando eu paro para analisar que as duas pessoas que eu mais rejeito na Terra são meu pai e minha mãe, eu rejeito a minha mãe por ter sido assado, assim, ter feito aquilo, ter feito isso, eu não admito como meu pai fazia para minha mãe, eu já estou excluindo essa história do meu coração. E aí, por esse amor incondicional, por esse amor que daí a gente fala do amor ágape, né? Que é o que rege o universo, eu vou me tornar mais parecido com eles em comportamento para sentir que eu pertenço a essa família. Quando eu consigo dar um lugar no meu coração para minha história, para o meu papai e para minha mamãe, do jeito que eles são, eu já pertenço a esse sistema. Assim eu me libero para viver a minha história, a minha experiência através dos meus portais. Olha que lindo que fica. Só que, enquanto eu entro em punição com a minha mamãe, entro em julgamento com eles, eu excluo a forma com que eles amaram, a forma com que eles tiveram a vida amorosa, seja uma noite ou seja um casamento de 40 anos. Né? Se eu entro em julgamento com isso, eu vou acabar atraindo, porque nós nos tornamos aquilo que excluímos. Nós nos tornamos isso. É como se a gente desse um comando para o cosmos e assim, como que pode viver assim? Aí vem o cosmos e diz, você pediu como pode, então veja como pode. Né? E aí tu acaba repetindo aquele padrão, né? De ter uma mamãe que foi mais yang, né? Uma mamãe mais... E aí eu excluo esse tipo de mamãe, eu queria uma mamãe mais afetuosa. Vou me tornar uma mamãe como essa mamãe, para poder entender ela. Entende? Então, quando a gente faz as pazes com o amor eros dos nossos pais, da forma com que eles se amaram, da forma com que eles se desejaram, foi assim que eu pude vir para a Terra e ter essa experiência. E antes a Bru falou sobre aquilo de cada filho. É bem importante, tá? Porque as pessoas às vezes em casa estão ouvindo dizendo, mas eu tive uma dinâmica amorosa, meu irmão não, minha irmã não, né? Cada filho nasce em um tempo diferente do casamento dos pais. Né? Aí vai dizer, é uma gestação gemelar e são bem diferentes. Né? Cada filho tem um DNA. Mesmo em uma gestação gemelar, o DNA não é o mesmo. Né? Cada um de nós tem uma experiência na Terra, cada um de nós já tem um filtro, que já é uma predisposição genética, que veio para como eu vou entender as coisas aqui na Terra. E pode ter muito a ver com a questão de que a gente se prepara para estar na Terra, pensando por essa visão, por outro. Cada um vem com uma missão na Terra. Então, talvez vai carregar coisas que precisa aprender, precisa fazer por mais que sejam gêmeos, mas às vezes são pessoas completamente diferentes. Então, por esse entendimento também a gente vê que sim, eles precisam vir diferentes. É isso que eu te digo, Laura. Claro, a gente tem a ciência aí que já prova esse tantão de coisas, né? Que muitas coisas que a gente traz. Mas eu sempre tenho esse ponto, essa pitada espiritual, né? Eu penso que ninguém chegou na Terra sem ter algo muito grandioso para fazer. Não importa o que tu faça, né? Se Jesus vem para a Terra e vai ter aquela pessoa que vai jogar a pedra, aquela pessoa que vai falar palavras para aquele Jesus de Nazaré, precisava daquele personagem. Né? Para mim, Deus é o criador de tudo, esse Deus, essa força. Existe essa força criadora e tudo aqui está a serviço de algo muito grande, que nós não temos, na forma humana, consciência para saber o que é. Que bacana. Gurias, o papo tá super especial. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos falando sobre o amor eros. Fica conosco. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi.
além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo nossa convidada especial, Rita Minosso Facine, com o tema Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio. Não percam. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre amor eros, aqui com as meninas do Prana Energia Vital. Antes de continuarmos esse nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda até sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença e faz mesmo, pessoal, um café da manhã com produtos Manfi, um lanchinho da tarde é fantástico, um cafezinho é maravilhoso. Kiron Centro Cultural, onde você encontra curso de línguas, encontra reforço escolar, ensino superior Cruzeiro do Sul, a Lojas Beneduzzi, que sempre me veste de felicidade, um local que você encontra peças lindas, gostosas de vestir, e eu sempre digo, eu me sinto muito bem vestindo Beneduzzi. O Prana Energia Vital, as meninas aqui que sempre estão toda sexta-feira trazendo assuntos, formas de entendimento da vida. É um centro de terapias, então você está convidado a conhecer o Prana lá em Veranópolis. O RP Mercados, hoje com um espaço amplo, organizado para te atender no bairro São Cristóvão, com os horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas da noite e nos domingos e feriados até as 20. Um local fantástico para te atender, com padaria, pãozinho fresquinho sempre. A parte de açougue também é maravilhosa, hortifruti, enfim. Lá você encontra um pouquinho de tudo. E a Objetivo Móveis sob medida. Aqui na Placidina de Araújo, no centro de Nova Prata, você encontra a loja Objetivo, onde você encontra os móveis, decorações para tua casa. Então entra e se diverte, porque é bacana levar coisa bonita para casa, né? Então agora voltando com o nosso papo, amoreros. Olha, tu vê como é legal levar coisa bonita para casa, falando do Objetivo e falando sobre amor, que é a construção da nossa casa, do nosso lar, da nossa família.
Então, Fer, Depois eu quero passar para a Bru para a gente falar sobre abandono e rejeição. Por quê? Tu me fez a pergunta, Fer, e a pessoa que está lá sozinha, né? Então, a vida amorosa dela é não ter vida amorosa, né? Estar sozinha. Quando a gente tem esse entendimento e aí a gente começa a trabalhar, poxa, aonde eu me senti abandonado? Aonde eu senti que eu não fazia parte? Aonde eu senti o não merecimento? Porque nós todos somos seres completos, tá? Todos nós somos a união do papai e da mamãe nessa experiência. Só que se eu estou com dificuldade, e agora eu vou falar de um lugar de alguém que tinha muita dificuldade em acessar o amor ao homem, amar os homens, né? Dar um lugar no meu coração para o masculino. Eu me considerava uma mulher autossuficiente. E não que eu não me considere agora, mas hoje eu me considero de um lugar mais saudável, onde eu posso ter o meu marido, onde ele pode fazer a parte dele yang e eu posso ser yin. E nós podemos, sim, e quando a gente fala de opostos complementares, né? É isso que o yin e o yang, né? Quem conhece aquele símbolo do Tao, eles são opostos complementares. Nós somos seres completos, né? E nos encontramos para formar a nossa família, a nossa dinâmica. Então, muitas pessoas que estão sozinhas têm crenças muito profundas de abandono. Entender o amor como a falta, né? Ninguém vai vir, ninguém vai brincar comigo, ninguém vai olhar o meu trabalhinho. O papai e a mamãe nem deram bola. A criança ficou lá pintando o dia inteiro o trabalhinho na escola. Chegou em casa correndo para mostrar, mas um tinha que trabalhar, um estava estendendo a roupa, e depois eu olho e ninguém olhou o trabalhinho. Então, a gente carrega isso muito profundo no inconsciente, né? Quem que vai achar? E às vezes é o oposto, né? É uma extrema arrogância, onde eu olho para os meus pais e vejo um casal perfeito. E aí, quando eu olho para o perfeito, aonde eu vou encontrar? Aí ninguém vai ser bom o suficiente para mim. Então, são várias dinâmicas que são muito importantes que a gente olhe. Por que, Laura? Aí a pessoa vai dizer, eu tô sozinha, tô super feliz. É possível? É claro que é. Só que a energia que move a nossa espécie é a energia afetivo-sexual. Né? A energia que dá vida na Terra. Então, sim, eu posso estar bem, estar feliz sozinha, mas há um movimento de a gente poder formar a nossa família. Entende? De conseguir. E a pessoa que tem dificuldade em encontrar alguém está ainda vigiando o casamento dos pais. Que aí essa parte eu vou passar para a Bru nos divórcios energéticos e nas crenças de abandono e rejeição. Então, Bru, como podemos trabalhar para quem tem consegue ter essa visão, consegue compreender? Porque por vezes a pessoa tá no meio do rolo e ela não compreende isso. Então, eu digo, é tão especial vocês estarem aqui toda sexta-feira para chamar atenção para algumas coisas que podem vir a dar um lembrete na cabeça de alguém, dizer, poxa, talvez, eu digo, por vezes eu estive aqui e eu digo, pois é, tal coisa, sabe? Tal coisa. Então, isso é muito importante. E quando a gente pensa que isso tem solução, é mais importante ainda, porque é aí que vai fazer a diferença na nossa vida. E, Bruna, quem tocou esse assunto, por exemplo, existem formas, de que formas a gente pode trabalhar a questão de divórcios energéticos, essas questões que a gente pode se liberar daquela visão que nós temos de sempre e irmos para um... Laura, então o que acontece? Hoje, em consultório, o que eu mais trabalho são os divórcios energéticos. Por quê? Quando uma pessoa chega para trabalhar relacionamento, é inevitável que a gente precise olhar para os pais para que depois a gente possa olhar para o relacionamento. Porque se eu ainda estou casada com o meu pai ou com a minha mãe, como energeticamente eu vou ter um companheiro? Entende? Então, assim, tem alguém sentado aqui. Tem como alguém vir e sentar também? Não tem, porque esse lugar já está ocupado. Só que, por vezes, esse lugar ele está ocupado pelo pai e pela mãe. Então, no lugar de um companheiro, eu tenho o meu pai ocupando esse papel.
né? E isso tudo inconsciente, gente. O nosso consciente, ele entende que pai é pai, marido é marido, mas no nosso inconsciente nós temos crenças de que sim, o papai é o meu super-herói, de que eu estou casada com o papai. Ou seja, ao invés de nós termos ligações assim, a gente tem um emaranhado, né? E é nesse emaranhado que a gente não consegue se liberar para então viver o amor. E aí eu entro com a técnica, por exemplo, do divórcio energético, onde a gente limpa esses cordões energéticos densos, esse emaranhado, para que então a pessoa consiga viver o amor de maneira plena, né? Quando a gente limpa tudo isso que tá aí, a gente consegue estar mais inteiro. E aí a gente limpa as crenças de abandono, as crenças de rejeição. Então, hoje em dia eu já não preciso mais encontrar alguém que me traga essa crença do abandono, mas para isso eu preciso trabalhar ela, né? Porque senão, inevitavelmente, o meu inconsciente vai lá e vai buscar alguém que me abandone, vai buscar alguém que me rejeite. Então, a gente precisa trabalhar o nosso inconsciente, porque sim, o consciente ele entende. Conscientemente a gente fala tudo isso, mas e o que está lá escondido? Né? O que está lá do 0 aos 7 anos que eu compreendi a maneira como é o amor, né? Que eu vivenciei o amor dos meus pais. Então a gente faz esse divórcio energético dentro de uma sessão, por exemplo, onde a gente libera o pai e a mãe, e aí sim pode-se viver esse relacionamento. E a gente fica falando, né, mas eu era super casada com a minha mãe, um beijo, mãe, a mãe tá sempre me assistindo, te amo, né, e a dinâmica entre meu papai e minha mamãe, o divórcio dos meus pais, fez com que eu subisse para ser um auxiliar da minha mamãe na criação dos meus irmãos. Então era assim, como eu tivesse feito aquele pacto com a minha mamãe, mamãe, fica tranquila que eu ajudo você. Eu busco na escola, eu ajudo a fazer o tema, eu organizo isso para você. Então, quando eu me dei de cara, que eu comecei a estudar constelação familiar, e depois a Bru, quando ela chegou com essa ferramenta linda que eu amo, Theta Healing, e eu pude olhar, que eu olhava para minha mãe, eu não olhava para minha mãe como minha mãe, e sim como se eu fosse a parceira dela, né? Como se eu fosse a parceira que ajudava ela. Então, eu não estava disponível para minha vida amorosa. Nós não somos disponíveis. Nem eu, nem você, nós não somos. Então, nós temos que nos tornar isso. Nos tornar disponíveis para o amor. Porque a gente está inconscientemente tentando salvar a mamãe, tentando salvar o papai. Como a Bru falou, o papai vai ser o meu herói, assim como ele pode ser meu inimigo. E eu não quero masculino em mim. Eu não quero homens na minha vida. Entende? Porque o papai foi meu inimigo. Ao invés de me proteger, ele não estava lá por alguma razão. Né? E aí eu tomo, e aí a gente toma a mãe quando chega na Terra, né? Falamos isso no outro programa, né? A gente toma a mãe através do leite materno, e os líquidos representam as emoções, então a gente acaba carregando as emoções da nossa mãe em relação ao masculino. E aí começa a descambar. Só que por alguma razão a força criadora faz que seja assim, né? Olha que lindo a gente poder olhar para isso. E quando a Bru fala sobre abandono e rejeição, que trabalha bastante no Theta, né? E eu hoje também não conheço uma ferramenta melhor que o Theta Healing para trabalhar isso. Nós estamos casados, né? Há um tempo, temos um relacionamento e temos esse sentimento, tá? O meu marido preferiu andar de moto, né? Deve estar assistindo, do que ficar comigo. Né? Ele preferiu olhar um movimento com os amigos no futebol ou fazer uma viagem com os amigos ao invés de fazer algo comigo. Com os amigos ele faz, comigo não. Crença de rejeição e abandono. Aí tu vai lá olhar, o papai não podia ir na escola porque estava trabalhando. A mamãe não podia ir na escola porque tinha outra coisa para fazer. Então, a gente vai acessando sempre aonde veio a base do nosso entendimento. Por quê? Porque nós nos amamos como indivíduos só depois que amamos o pai e a mãe. Nós somos o vaso do barro, que é pai e mãe. Nós somos a união de um óvulo e de um espermatozoide. Eu só consigo me amar quando eu consigo acessar o amor dos meus pais. E aí agora é bem importante para o pessoal em casa, tá? Quem tem suas ressalvas com sogro e sogra, não tem como o casamento estar feliz. Por quê? Porque o nosso companheiro é o fruto do nosso sogro e da nossa sogra.
Então eu digo, porque a tua mãe faz isso, porque teu pai faz aquilo. Eu tô falando pro meu companheiro que eu excluo os pais dele. Eu não aceito os pais dele como são. E aí, Bert Hellinger tem uma frase muito linda, uma frase sistêmica. Eu só posso te amar quando eu amo seus pais exatamente como são. Olha que linda. Porque graças aos seus pais serem como são, você pode ser quem é. Então, quando a nossa vida, e para quem está tendo um relacionamento, olha para esse lugar também, né? Porque aí a gente está tentando mudar o sistema do outro. E quando nós estamos tentando mudar o sistema do outro, inconscientemente é como se o meu não tivesse cura. Então eu vou tentar curar o teu porque o meu já ferrou. Tá? Então quando a gente pode olhar, ok, os meus pais são meus pais e esse assunto é meu. Assim como os seus pais são seus pais e esse assunto é seu. Assim nos liberamos para viver os nossos assuntos. Senão, como faz a Bru com a mãozinha, a gente fica todo emaranhado nessa situação. Eu tentando curar os teus pais, tentando dizer onde teus pais falharam, deixando os meus serem quem são e dizendo, mas lá em casa não é assim. E aí, a gente começa a prestar atenção sobre cada pessoa que cruza o nosso caminho. Não importa se foi um namorico, se foi um relacionamento de muito tempo. Toda pessoa que se aproxima de nós, ela está a serviço do nosso sistema. Todas as pessoas. Não importa se tu diz, é que aquele cara, nossa, ele estava a serviço da tua experiência. Senão ele não teria cruzado o teu caminho. É do tipo, graças a Deus que ele apareceu para eu saber que eu não devo mais Mas me que meter com seja. gente assim. E tu pensa o seguinte, Laura, se aquela pessoa chegou perto de ti, lá no mais profundo do teu inconsciente, lá no teu sistema, existem homens e mulheres com aquele comportamento. E ele veio para mostrar algo que tu precisa curar. Ele estava a serviço do teu sistema. Aí a gente entra no julgamento zero. Eu não julgo. Eu simplesmente olho para este companheiro que se aproximou, né? Vejo que experiência ele trouxe para mim. Vejo o que eu aprendo com isso. Dou um lugar para essa história no meu coração. Assim eu posso me preparar para uma nova experiência. Fer, então quer dizer, eu coloco na minha cabeça o entendimento de essa pessoa poder ter se aproximado de mim e tudo mais. Eu não julgo, mas eu dou graças a Deus. Do tipo, foi embora. Eu não julgo. Mas eu dou... É uma brincadeira, mas eu te entendo. Mas pensa o seguinte, Laura. Se tu não disser, que seja o termo que tu usou de graças a Deus, ou não importa o que seja. Se eu consigo entender que precisou acontecer isso, precisou acontecer. Para que eu me conhecesse melhor, para eu saber, ok, mas eu posso olhar de uma forma mais profunda. Por que que esta pessoa se aproximou? O quanto isso está doente no meu sistema? E ele veio me mostrar isso. Porque por alguma razão ativou o amor eros entre essas duas pessoas. Por alguma razão essa pessoa desejou a outra. E a pessoa vai, é que ele tinha o cabelo lindo, é porque ele era querido, Ok, isso é superficial. Isso é o que eu tenho de consciência. Agora, o que fez eu desejar aquela pessoa, o que fez eu querer ela, está no mais profundo do meu inconsciente, nas minhas crenças mais profundas em relação ao feminino, ao masculino e o casamento dos meus pais. Fer, nisso que a Fer coloca também, né? Sobre os nossos ex-companheiros, né? Que na visão sistêmica não tem se ex. fala, né? De ex. A gente fala por número, é isso? Fala Fer? por número. Exatamente. Então, o que acontece? Por vezes, a gente está ainda muito conectado a esses relacionamentos passados. Então, é como se partes minhas estivessem com fios energéticos nesses relacionamentos. Porque, como todos que passam na nossa vida passam por algum motivo para que a gente aprenda algo, pode ser que, de alguma maneira, eu esteja no relacionamento atual, mas ainda com o meu ex-companheiro aí. Sabe? Ainda vinculada a esse ex-companheiro. Então, nisso também se aplica o divórcio energético e a desfragmentação de alma, né? Onde a gente libera os fragmentos da alma da pessoa que estão contigo.
Olha aí, que legal. Eu realmente nunca pensei por esse lado que, por vezes, tu teve um relacionamento, ele pode ter sido muito marcante e por isso tu não tá mais aberto a outros relacionamentos. E aí- Continua casada com o relacionamento anterior. E às vezes está num relacionamento atual, casada ainda com o relacionamento anterior. E a gente olha pra isso não só numa coisa boa, né, Bru? Ai, é que eu me lembro, gente, como ele era querido, né? Ai, como ele era cheiroso. Ai, como ela era fofinha. Enfim, né? Mas também na raiva. Ai, aquela pessoa que me fez isso. Quem está ouvindo essa reportagem agora, né? Esse programa hoje, presta atenção nisso. Se tu estiver tendo a emoção ainda, seja uma emoção de baixa frequência, ai, eu não consigo perdoar tal pessoa, ai, não posso nem ver tal pessoa, tu não tá disponível para outra. Tu tá ainda ilhada com aquela situação. Ou numa, ai, eu ainda acho ele lindo, ai, eu ainda, né? Ou, bah, eu não posso nem ver. Tu continua casado com aquela pessoa. A tua alma continua fragmentada naquela situação. E muitas constelações que acontecem, as pessoas que me procuram para constelar a vida amorosa, no meu caso aparecia minha mãe, né? Mas para muitas pessoas aparece até alguém que abusou na infância. Tá? A gente abre a constelação, a pessoa quer saber porque ela não está disponível. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, mas às vezes foi um abuso. Foi um priminho que eu me apaixonei e a gente acabou brincando. Né? Ou foi um primeiro amor que eu tive, que ali sim, aquela utopia, né? Aquele arquétipo do príncipe encantado, que eu acabei me entregando. Então, muitas vezes, quando a gente abre uma constelação, a gente acaba vendo com quem que a pessoa já está comprometida. E a Brooke diz assim, ai, com a Fer não dá nem para botar anel, né? E agora, quem está em casa, eu quero que olhe para as mãos. Se você estiver solteira, olhe para as tuas mãos, porque se tu estiver solteira e tu carrega alianças nesses 2 dedos, você já está casada com alguém. Tá? Então, vamos separar isso Aqui aí, na gente. produção, eu não quero falar, mas aqui na produção tem a Camila, que ela já tirou o anel daqui e já Não pôs pra adianta cá. tirar o anel e não trabalhar o inconsciente, Camila. Não vai continuar casada com alguém. Com alguém. Com certeza. Então, as pessoas chegam muitas vezes, né, Laura, para fazer a constelação, e dizem, qual é o tema? Eu quero constelar minha vida amorosa. E eu olho para a pessoa, tá com o anel aqui. Eu constelei uma pessoa uma vez, é uma história linda. E eu disse, e esse anel que tu tem? Era uma aliança. E ela olhou, essa aliança aqui foi quando meu pai e minha mãe se separaram, eu botei. A pessoa estava carregando, não só no inconsciente, mas fisicamente olhando todos os dias para o casamento dos pais na própria mão. Então imagina, voltando ao nosso programa da semana passada, né? Quando a gente fala dos formatos de tudo que está aqui na Terra, na matéria, trazendo informações do nosso inconsciente. Então, tu imagina que nós estamos... E aí as pessoas compram para esse dedo aqui... Aí eu quero uma aliancinha. Aí tu abre a constelação. Sim, a pessoa já está casada com alguém. Que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser alguém que abusou, que pode ser... infinitas possibilidades, só abrindo a constelação para saber. E detalhe, isso é o inconsciente que mostra, não quer dizer que tu sabe que tu tá casado com alguém. A gente não tem a consciência. Certo. Né? Quando eu disse, meu Deus, será todo mundo casa? Eu, não, gente, né? Já fica pra titia, né? Tem esses termos. O meu pai já dizia assim, meu Deus, eu achei que não tinha mais solução, Fernanda. Um beijo, pai. E eu percebi assim essa exclusão do masculino pelas dinâmicas com o meu papai na infância, né? Mas perceber que lá no mais profundo do meu consciente eu já tinha assumido esse cuidado com a minha mamãe, de estar sempre disponível se a minha mamãe precisasse. Como eu ia ser feliz no amor e se minha mamãe precisasse? Como eu ia fazer isso? Né? Então, ter esses entendimentos e aí procurar qualquer tipo de terapia, não estou falando que precisa ser a constelação ou o Theta Healing, né? Mas qualquer tipo de terapia para entender que a nossa criança sim fez pactos e que nós estamos vivendo esses pactos agora na vida adulta. É isso aí. Gurias, papo muito especial e mais vendo a Camila aqui trocar, tirar, e aí eu acho que já nem serviu no outro dedo dela, já pôs no bolso. Aí o negócio fica cômico, né? A gente tá aqui na frente das câmeras e por trás o pessoal faz isso, né? Mas, pra gente aproveitar essa boa vibe, eu gostaria de chamar agora o Thiago, que está no Estúdio 1,
para trazer as manchetes do dia para nós. Bom dia, Thiago. Bom dia, Laura, bom dia, Fernanda, e também bom dia, Bruna. E um bom dia para Camila, que agora não tem mais aliança nenhuma nas mãos. Os destaques do Expresso Meio-Dia que nós teremos na nossa edição de sexta-feira dão conta do troféu Superagro, que foi entregue a avicultores da cidade de Protásio Alves pela empresa JBS. As informações da campanha de vacinação de Nova Prata que vão avançar na próxima semana. Um giro pela situação dos hospitais nessa sexta-feira, trazendo os números das internações para você. E também, em Caxias do Sul, um protesto em frente à garagem da Visate impediu a saída dos coletivos na manhã de hoje e eu conto para você o porquê. E um caso curioso que foi parar na justiça em São Paulo. Uma casa noturna foi condenada a pagar um respirador no valor de R$87 mil por promover festas em períodos inadequados. Tudo isso e muito mais logo aí no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês, gurias. Maravilha, Thiago, muito obrigada. E sim, o nosso papo aqui tá para lá de especial e as manchetes também. Para quem quiser acompanhar, Expresso Meio-Dia assim que finalizar ou algo a mais. Pessoal, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso programa e com Amoreros. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E na próxima segunda-feira, dia 14, no Entrevistas, nós recebemos o médico nefrologista Charles Bursen. Entre outros assuntos, nós vamos falar do setor de diálise do Hospital São João Batista, da Covid e da campanha de vacinação. É na próxima segunda-feira, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto!
Mais entretenimento em um só lugar, com programação para toda a família. É na Paramount+. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre Amoreros. Gostaria de mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores antes de continuarmos. A Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi, Prana Energia Vital, RP Mercados, a Objetivo Móveis sob medida. E agora, voltando aqui com as pranetes para falar um pouquinho mais sobre o assunto. Gurias, quando envolve muito ciúmes, porque o pessoal fala, ciúmes é bom, mas controlado. Eu não sei se ciúmes é bom. Na validade, eu gostaria de ter esse entendimento. Qual é a história dos ciúmes dentro de um amor? Então, vamos um pouquinho antes disso. Tudo que está na Terra está a serviço do homem, tá bem? Vamos pensar todos nós agora. Entre veneno e remédio, o que muda é a dose, não é? Tudo que tiver dose, tá tudo bem. Tudo está a serviço de algo maior. Então, qualquer coisa que a gente disser, isso é bom, isso é ruim, a gente julgou. A gente sai do amor incondicional. Quando a gente acessa, ok, o que é o ciúme, né? O ciúme é uma sensação de perda, né? No mais profundo do inconsciente, o trabalho do abandono, tá? Agora, o que eu faço com o ciúme, da forma com que eu lido com o ciúme, é que eu estou fazendo o amor doente ou o amor saudável. Então, vamos lá. Para quem sente muito ciúme? Tá? Um ciúme que ficou doente, um ciúme doentio, tá? Precisa trabalhar no inconsciente a perda. A perda, o que é? O abandono. Dentro da linha sistêmica, dentro do pensamento sistêmico, as pessoas que desenvolvem esse ciúme, elas têm o que Bert Hellinger chamou de movimento interrompido precoce em direção à mãe. Por quê? A nossa vida amorosa é a energia que nós temos com a nossa mãe. Tá? A mãe é o primeiro vínculo do amor. A mãe é a primeira pessoa que a gente ama na Terra. Então, as pessoas que têm muito ciúme sentiram que a mãe não estava disponível para elas. Sentiram que perderam a mãe muito cedo. Que a mãe foi roubada muito cedo. Que pode ser roubada, às vezes, pela morte, pelo trabalho, por um outro irmão que chegou, às vezes pelo próprio pai. A mamãe fica mais com o papai do que comigo, né? As crianças que querem, os papais se beijam e as crianças querem separar, né? Parem os dois e olhem para mim, não se olhem entre vocês, né? Então, muito importante entender isso. E quem estiver em casa que tem filhos, lembrem, primeiro o casal, depois os filhos. Porque sem o companheiro ou a companheira, o filho não teria chegado. Então, quando o casal está bem, o fruto está bem. Tá? Então, acontece muito isso, né, Laura? E antes, quando tu me falaste sobre o desejo da maternidade. Então, eu não fui mãe, né? Não sou mãe na Terra, né? Nunca gestei. E aí, isso é bem interessante. Quem não tem esse desejo da maternidade, lembra que já é mãe de alguém, tá? A gente não fica disponível para a maternidade porque já é mãe de alguém. E aí, quando eu pude olhar para isso e ver que eu era marido da minha mãe, por horas mãe da minha mãe, e daí já era mãe dos meus irmãos, então é como se eu já tivesse pessoas para criar. Eu não tivesse disponível para montar a minha família, porque eu estava ainda cuidando e zelando da minha mãe, cuidando e zelando dos meus irmãos, que são a família do meu papai e da minha mamãe, e não a minha. Então, isso é bem importante a gente entender, que tudo isso que for maternal, matéria,
né, está vindo da energia da mãe. Que aí a Bru pode falar como se trabalha esse abandono, né, Bruno, Theta Healing. Porque essa crença é muito profunda em todos nós, né? E aí tu vê que ela quando é abandono, em diversas formas do amor, é literalmente crença de abandono. E tu imagina que as pessoas que começam projetos e não terminam, o que elas fazem com o projeto? Abandonam. Então elas estão amando o seu projeto como elas foram amadas. Abandonando. Abandonar é amar. E junto com os divórcios energéticos, a gente sempre trabalha a crença de abandono, porque em algum nível todos nós nos sentimos abandonadas, né? Quando a Fer fala que a mamãe não parou o mundo, né? Quando eu cheguei, aí a gente já tem a crença de abandono. Então a gente precisa olhar para quando foi a primeira vez em que tu te sentiu abandonado, né? Quais são os gatilhos que te despertam o abandono? Então, a gente olha para esses gatilhos, a gente consegue olhar para essa crença do abandono. E aí a gente... não é que a gente tire essa crença, mas a gente troca essa crença limitante por uma crença fortalecedora, né? Por algo que venha a agregar no teu campo. E olha que forte, né? A gente diz as pessoas que têm ciúme, a gente usa numa linguagem mais informal. Ah, não confia no teu taco? Né? Não é isso que a gente diz quando alguém tem muito ciúme? Então, a resposta é sim, eu não confio. Por quê? Como eu vou confiar em mim se eu não confiei nos meus pais? Né? Como eu vou confiar em quem eu sou, que eu sou boa o suficiente, que eu tenho a beleza suficiente, que eu sou querida o suficiente, se eu não vejo isso nos meus pais, se os meus pais me abandonaram? Então, não, eu não consigo confiar em mim. Gurias, e tem uma outra situação também, eu vou colocar aqui, e se alguém já me assistiu nas quartas-feiras do Sofá com a Rosângela Matos, um abraço pra ela, teve uma vez e me marcou tanto aquele story, porque eu digo que vida essa pessoa amorosa tá levando, que ela escreveu pra Rosângela, Descomplicando, que o meu marido, ele sai com outras, mas ele é um amor comigo. Isso. Essa pessoa não está disponível para o sexo. Ela não está disponível para o amor eros. Ela sente com o marido um amor ágape, ou um amor filha, um amor fraternal, né? Ou um amor incondicional por aquela pessoa que está ali. Então, ela não está disponível para o sexo. Então, para ela, tudo bem que ele faça sexo com outra pessoa, porque esta pessoa não está disponível para o sexo. Toda vez que há triângulos amorosos, alguém não está disponível para o sexo. Aí a pessoa vai dizer assim, imagina, eu tenho até um queijinho, eu tenho não sei o quê, e ele ainda assim procura as outras. Não está disponível. Não está fazendo sexo com o marido. Tá? E a pessoa diz assim, hã? Porque é uma questão de a gente começar a entender o que é feito com o físico, o que é feito com o mental e o que é feito com o espírito. Porque às vezes nós não estamos fazendo, e não é só amor, Laura. Nós não estamos tendo uma amizade com aquela pessoa, uma sociedade com aquela pessoa. Energeticamente nós estamos em outro lugar, com outra pessoa. Então quando a gente começa a entender que não é o marido que está saindo com a outra, sou eu que atraí essa experiência. Porque aí a gente para de terceirizar. Tu entende? Então sim, quando a gente abre uma constelação, tá? E aí, se tem consteladores me ouvindo, ou quem já assistiu, as esposas ou os maridos sentem carinho pelo amante. No mais profundo da alma. No mais profundo da alma. Por quê? Porque não estavam disponíveis para saciar o parceiro. Não estavam disponíveis. Tanto que o parceiro olha para o lado, porque o seu companheiro não é disponível. E aí, enquanto a gente estiver respondendo, mas eu, ok, fica nesse lugar da tua consciência, que é o que dá para fazer hoje. Quando tu estiver a fim de olhar no nível mais profundo do inconsciente e entender a dinâmica, aí tu toma as rédeas da tua vida. Olha aí. Bruna, e conseguir lidar com todas essas mentes desse jeito. É para isso que a gente tem as terapias, né, Laura? Claro. É para isso que a gente tem essa gama assim, de terapias, para que a gente possa olhar com isso com mais leveza, né? Para que a gente possa entender de que lugar eu tenho esse companheiro. Né? Será que eu tenho num lugar de mãe dele?
Será que eu tenho, né? De que lugar eu vivencio esse amor? E aí é para isso que servem as terapias, né? Para que a gente possa estar no nosso lugar e estar na nossa energia. E sem julgamentos também. Sempre sem né, julgamentos, porque a gente precisa lembrar que tudo é inconsciente e que tudo está a serviço de algo maior. Então, se até aqui eu estive com essa consciência, que bom, porque foi essa consciência que me trouxe até aqui. Mas a partir de agora eu posso seguir de uma maneira diferente, né? Só que para isso a gente sempre precisa soltar aquilo que nos causou o mal, né? Eu preciso estar disposta a soltar aquilo que um dia me adoeceu. Tá certo. É isso aí. Porque senão, Laura, a gente segue, e a gente gosta de falar, né? A gente segue marchando ali, ó. Né? Culpando os outros, que tal pessoa fez isso, mas também tal pessoa não sei o quê. E aí tu não toma as rédeas da tua vida. Então entende, poxa, sou eu quem atraio as experiências, sou eu que vi essa história assim. Porque tu ouve a outra pessoa te contando da história, ela ouviu de um outro jeito. Uma pessoa viveu uma outra história que às vezes a gente acha, nossa, foi pior que a minha. E ela viu de um outro jeito. Então aqui na Terra é tudo a forma com que a gente olha, de que lugar que a gente olha. Porque senão a gente vai passar uma encarnação inteira culpando os outros de tudo. E não tomando as rédeas da própria vida. Então ter o entendimento assim, ok, quem tem ciúme? Eu. Então quem precisa se curar? Eu. Por que tu troca a namorada e continua com o ciúme? Eu tenho o sentimento de que o meu companheiro prefere fazer outra coisa e não fica comigo. Tu troca o namorado e continua com a mesma dinâmica. Então será que é tudo fora que está errado? Ou será que tem algo dentro que eu preciso olhar? Porque aí tu acessa essa leveza. Parece que é difícil, parece, meu Deus, mas aí tá comigo. Aí quando tu toma essas rédeas, tu chega num lugar de leveza. Porque diz, ok, se tá comigo, então eu preciso mudar. Eu preciso trabalhar, fazer terapia, meditar, enfim. O que for para mudar isso em mim. Porque aí eu vou atrair experiências diferentes, eu vou olhar para experiências de um lugar diferente. Porque qual seria, né? Se tu fica pensando em qualquer crença sobre a força criadora, qual seria a intenção de ter algo aqui que não tem cura? Para que existiria se não tem cura? Né? Para que teria algo aqui na Terra que é meu, mas que estaria na mão do outro? Quando eu entendo, ok, tudo que está acontecendo para todo conflito, o conflito já é o início da solução. Né? Tudo que está acontecendo comigo faz parte da minha experiência. Então, respira. Ok, se faz parte da minha experiência, o que eu preciso ver? De que lugar eu estou olhando para essa experiência? Será que existe um lugar mais saudável que eu possa olhar para isso? Aí a gente já olha de um lugar mais leve. De um lugar mais adulto. Né? É uma questão de tocar o coração e dizer, ok, vou começar a olhar para isso. Aquilo de dar um passinho para trás, né, Fer, e olhar a situação de fora, né? Trazer essa consciência de que a gente não pode mudar o outro. A gente só pode se trabalhar e ser melhor para a gente, porque assim, consequentemente, a gente espalha para o todo. Sabe que uma vez também, lembro de uma pessoa que veio aqui, que também trabalha com constelação, e ela disse... que a esposa ligou para ela que tu tem que dar um jeito no meu marido. Ela disse, não, primeiro tem que dar um jeito em ti e depois no teu marido. E eu achei, né, e depois vocês, aos poucos, cada um procurar a sua terapia. É porque aí fica a prova, né, Laura? É com ele o problema. Resolve ele aí, porque eu já tô plena, já tô desencarnando, né? Minha nave chegou. Então, sim, olha... Por que eu tenho este marido? E por que com este marido eu tenho esta sensação? Por que eu tenho esta experiência? Né? Primeiro eu, depois eu. Porque aí eu consigo entender, e me entendendo eu entendo os outros. Né? Com certeza. Urias, o papo dessa manhã, muito bacana. E eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais para esse papo sobre o amor eros. Bruna? Bem, então... que eu diria, né, gente? O caminho da terapia. Sempre.
Sempre que a gente possa olhar para dentro, se conhecer, o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, para que a gente possa realmente assim viver uma vida com mais leveza, uma vida mais plena e mais consciente, né? E sem cobranças, E né, sem Bruna? cobranças, sem julgamento, ou de certa forma amenizando tudo isso, né? Porque tem algumas emoções e algumas sensações que a gente está aqui na Terra para passar. Né? Mas eu posso olhar de um outro lugar para tudo isso. E aí vem as terapias para que a gente possa começar a montar as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Olha aí, bacana, Fer. Para mim é algo bem, bem lindo, que é de que lugar tu vive a tua vida amorosa. Né? De que forma tu olha para a vida amorosa. O que precisa mudar? O que não tá bom? O que pode ser diferente? Né? E te habilita a começar a olhar e tentar mudar para fazer diferente. Porque senão, quando tu vê, passou um mês, passou um ano, passou mais um mês, passou mais um ano, né? E tu vai seguindo na mesma dinâmica, trocando os companheiros. Quando a gente para pensar, ok, que pessoa se aproximou de mim? Por que essa pessoa está querendo sair comigo? Ou por que essa pessoa é o meu marido? E o que essa pessoa fala sobre mim? Através desta pessoa, o que eu posso perceber de mim? Aí a gente pode deixar o outro ser quem é, né? E ir descobrindo quem a gente é. Com certeza. Gurias, papo especial. Gostaria de mandar um abraço para quem escreveu aqui na live, a Melissa Cadimoto, a Marilice Xavier, a Nave, a Irma Maria Matiello. E também um abraço para minha mãe, que escreveu que o programa tá nota 1000. Linda, então, beijo, Tere. É isso aí. Pessoal, agradeço a todos por mais uma semana de companhia aqui no programa Algo a Mais. Mais uma sexta-feira, sextou, gurias. Agora com leveza pro final de semana. E espero que todos possam aproveitar. Aproveitem com cuidado. A gente sabe que ainda é um momento que precisamos ter o cuidado. Mas aguardo vocês na segunda-feira, às 10h30, com Algo a Mais. Um abração a todos. Até mais.